Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos aprender a utilizar o oxímetro de pulso, que é este aparelhinho aqui que serve para fazer a nossa aferição da saturação de oxigênio do nosso sangue e também ele consegue medir a nossa frequência cardíaca. Então vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. Pessoal, o oxímetro de pulso, este aparelhinho, ele ficou muito conhecido após a pandemia. Isso porque durante a pandemia, muitas pessoas, por conta da suspeita ou do tratamento do Covid-19, tinham aquela vontade e também aquela necessidade de avaliar a sua saturação de oxigênio no sangue. E como nós bem sabemos, este aparelho consegue fazer isso de uma maneira indireta. Então, basicamente, ele vai mostrar a oxigenação que está presente no nosso sangue. E eu falo de maneira indireta porque a maneira direta é quando a gente faz aquela coleta da gasometria arterial, que basicamente é a coleta do nosso sangue de uma artéria e com isso a gente faz a medida da saturação de oxigênio presente naquele sangue. Mas quem já conhece muito bem como que é a coleta da gasometria arterial sabe que é um exame mais invasivo e muitas vezes um pouco doloroso. Basicamente é uma coleta de sangue. E o aparelho de oxímetro de pulso consegue fazer isso de uma maneira indireta e com um resultado bastante satisfatório. Então vamos aprender como utilizar este aparelho e ao mesmo tempo que eu vou mostrando como a gente faz a utilização, eu também vou falando a respeito dos valores normais e as precauções e os detalhes que a gente precisa ter quando a gente faz este tipo de medida. Então vem comigo aqui. Bom, para usar então o oxímetro de pulso, primeiramente então as suas mãos precisam estar limpas, sem nenhuma sujidade. É importante também você não estar utilizando nenhum tipo de esmalte, especialmente os mais escuros. Um outro detalhe que a gente pode ressaltar aqui então é que pessoas com pele um pouco mais escura pode falsear a medida pelo aparelho de oxímetro de pulso. E a presença de pequenos ferimentos ao redor da unha não vai interferir na avaliação, né? Como vocês podem ver aqui, eu tô com uma pequena escoriação aqui, um pequeno machucadinho aqui do lado da unha. Mas isso aqui não vai atrapalhar em nada a medição por esse aparelho. E basicamente o que este aparelho vai fazer? Ele vai emitir um feixe de luz aqui na parte interna. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem. Um feixe de luz ali. E esse feixe faz as medidas, porque é nessa região que vai se situar a ponta do seu dedo. Então ele vai fazer a leitura do fluxo sanguíneo, mais especificamente das hemácias ali da região do leito capilar do seu dedo. E baseado nisso, ele vai traduzir então num valor. Vamos ver aqui como que vai funcionar. A gente precisa também deixar a mão sempre muito bem apoiada numa superfície. Eu vou colocar aqui mais em cima só para facilitar a visualização, mas o ideal é ficar sobre uma superfície apoiada. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui deste lado aqui fica então o valor de saturação de oxigênio e vai seguir muito bem o marcador. Deste outro lado aqui a gente vai ver então o valor da frequência cardíaca, que geralmente vai ficar próximo das ondas de pulso. E aqui embaixo, muitos oxímetros, mas nem todos, podem ter também o gráfico ao longo do tempo da sua onda de pulso. Isso é bastante interessante, tá? Os aparelhos que têm este recurso de onda de pulso é bastante legal porque dessa forma você consegue então notar a ritmicidade dos seus batimentos. Como vocês podem ver aqui, esse é um padrão de onda de pulso de batimento normal, em que a gente percebe basicamente um ritmo, uma cadência muito certinho. Então, os valores normais de saturação de oxigênio para pessoas que não têm doenças, os valores desejados são acima de 89%. O ideal é que uma pessoa sem doença, saudável, fique com a saturação entre 92% e 98%. Mas, de uma forma geral, acima de 89% está adequado. Pessoas que têm doenças pulmonares ou doenças no sangue ou cardiopatias, os valores normais podem oscilar, podem ficar um pouco abaixo disso. E tudo isso então vai depender de acordo com a orientação do seu médico. Já os batimentos, os valores normais para pessoas saudáveis e adultos
serão entre 50 e 100 batimentos por minuto. Mas é claro que em perfis de paciente a gente pode ter variações, como por exemplo, atletas de alta performance podem ter o batimento cardíaco de repouso abaixo de 50 e ser normal. Então, por isso, aí nestes casos vai depender da orientação do seu médico. Mas os valores normais e desejados são entre 50 e 100 batimentos por minuto. E outro ponto muito importante para eu ressaltar para vocês é que é sempre importante verificar que a bateria está adequada, porque níveis baixos de bateria podem falsear a sua avaliação. E outro questionamento que muitas pessoas fazem é se você pode fazer a medida nos dedos dos pés. Isso até é possível, mas você precisa ver se o aparelho encaixa certinho no dedo do seu pé, porque estes modelos padrões de aparelho, eles são feitos para se adaptar nos dedos das mãos. Outro lugar que pode ser feito também a medida é no lóbulo da sua orelha. Mas daquela mesma forma, para que você consiga fazer esta medida, você precisa ter um aparelho mais adaptado. E geralmente, esses aparelhos que conseguem fazer medida no lóbulo da orelha, eles são de uso intra-hospitalar. Mas também é uma região que pode sim ser utilizada para fazer esta medida. E um outro detalhe importante é que pacientes fumantes podem ter esta medida falseada para cima. Isso porque nestes pacientes pode ter também na hemoglobina deles, no sangue, o monóxido de carbono, que é o responsável por fazer este falseamento neste exame. Então, o valor pode estar mais alto do que na verdade ele é em pacientes que fumam diariamente. E outra grande dúvida que muitos pacientes têm é qual é a diferença entre esta medida e a medida no sangue da saturação de oxigênio, que a gente consegue pela gasometria arterial, que eu falei logo no início deste vídeo. A diferença, então, é que a gasometria arterial ela é mais confiável. E a base que a gente tem é que a medida por meio deste aparelho de oxímetro de pulso, ele pode variar de 2% para cima ou 2% para baixo com relação ao valor da gasometria arterial. Então, por exemplo, se neste momento eu conseguisse escolher uma gasometria arterial do meu sangue e nela viesse um valor de 98% e ao mesmo tempo eu fosse fazer a medida neste aparelho de oxímetro de pulso, o valor do oxímetro de pulso poderia oscilar entre 100% e 96%. Pessoal, espero que este vídeo tenha sido bastante educativo para todos vocês e não se esqueçam de deixar seus comentários me falando a respeito do que vocês acharam de tudo isso aqui que a gente conversou. E eu vou fazer o máximo possível para responder a todos os comentários. E se você quiser procurar algum vídeo de explicação de remédio ou de doença, você pode ir lá no Google ou aqui mesmo no YouTube e digitar Júlio Massal, que é o meu nome, e colocar o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Se você estiver procurando suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui, e mais aqui em cima eu vou deixar um link de um vídeo de 4 remédios que acabam com o seu rim e você precisa então saber muito bem quais são eles. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. Não se esqueçam de deixar seus comentários e lembre-se que o melhor remédio é a prevenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.